30% de lucro para o Xbox, dona Microsoft. 30% de um mercado ou de um segmento de mercado que a média de lucro é entre 10% e 12% para o Xbox. Isso aqui é o ápice do desespero corporativo. Phil Spencer, para poder manter as suas harmonizações faciais, porque aquele queixo só pode ser construído a partir de um bisturi de um médico tipo Ivo Pitangui ou Dr. Ray ou algo que o valha, para poder manter aquele queixo formoso para frente de macho alfa, ele precisa de um lucro de 30%. Sarah Bond, coitada da Sarah Bond. Sarah Bond está comendo, engolindo a seco o pão que o Phil Spencer amassou para ter que vir até a imprensa dar declarações e explicar detalhes sobre por que o Xbox se tornou tudo isso que a gente está testemunhando nesse momento, com aumentos de mensalidades do Game Pass, retirada de consoles do mercado, aumento de preços dos consoles, toda essa degradação que a gente vê no Xbox, para que documentos vazados mostrem que a Microsoft quer 30% de lucro em cima da divisão Xbox. Vamos conversar sobre isso, porque nunca serão, jamais terão. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o obsceno lucro que a Microsoft quer obter do Xbox. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, você se inscreve no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clica na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe o conteúdo com a galera que gosta de tecnologia e games. E usa o QR Code que você está vendo na tela só para me ajudar a manter a pizza fria todo domingo de manhã, que mostra que eu estou vencendo na vida. E detalhe, eu não estou pedindo 30% de doação não, tá? Você pode dar 100%, que sai bem mais barato do que um jogo do Xbox ou a mensalidade do Game Pass Ultimate. Então, essa margem de lucro foi estabelecida pela Microsoft em 2023. O que a gente não sabe é se ela fez isso já preparando para a compra da Activision Blizzard ou depois da compra e em função da compra. A gente sabe muito bem que a Microsoft fechou estúdios e demitiu um monte de gente relacionada aos games após a compra da Activision Blizzard, que, lembrando, a Microsoft gastou mais de 70 bilhões de dólares nessa aquisição. Muito dinheiro para uma propriedade intelectual que é grande. A Microsoft sabia que ia gastar bastante e aparentemente está desesperada para recuperar esse dinheiro. Agora, o que é mais engraçado nessa história toda é que vai ver qual é o bônus salarial do Satya Nadella em 2025 por ter feito a divisão do Azure, que é a divisão cloud da Microsoft, ter lucros e receitas maiores, e principalmente por ter impulsionado as inteligências artificiais dentro do gigante de Redmond. O Satya Nadella, ele tinha um salário de aproximadamente 53 milhões de dólares, aí ele reduziu para 30, poucos milhões, porque ele teria cometido irresponsabilidades em relação à sustentabilidade da empresa, nada muito grave, nada criminoso, mas algo que ele se sentiu responsável por uma eventual perda financeira que a Microsoft teve em função do seu próprio comportamento como gestor. Mas aí, em 2025, o Nadella vai receber um bônus, onde o salário anual dele vai para 93 milhões de dólares, 93 não, 96 milhões de dólares. Eu escrevi sobre isso recentemente em um dos blogs. E isso acontece ao mesmo tempo que a Microsoft fecha 2025, mandando embora mais de 15 mil funcionários. Só na divisão do Xbox, especula-se que essas demissões vão para casa de 1.500 a 2.000 funcionários. Mas 15 mil pessoas foram demitidas da Microsoft para que o Satya Nadella tivesse essa margem de lucro. Tivesse lucro não, aumento salarial, porque está incorporado ao salário dele. Toda a distribuição dos lucros da Microsoft para acionistas e investidores resultaram em um bônus salarial de mais de 30 milhões de dólares para o Satya Nadella em 2025. Hipocrisia que chama, porque a gente entende agora por que a divisão Xbox tem que dar esse lucro obsceno.
que é para fazer a roda do capitalismo girar dentro da própria Microsoft, que é para pessoas como Phil Spencer, Satya Nadella e Sarah Bond fiquem mais ricas e com mais dinheiro. Não é para investir em novos projetos, não é para esse lucro não é para, e aí eu estou pedindo um absurdo, né, para redistribuir esse lucro entre os trabalhadores e os profissionais da área de programação, os desenvolvedores, ou até mesmo reforçar os estúdios que foram fechados. E isso é muito sério, tá? Esse lance de fechar os estúdios dentro da Microsoft é sério, porque a gente corre o risco de ter uma escassez de produtividade dentro da empresa, e a gente tem uma degradação da qualidade dos jogos que ela desenvolve. Isso é muito sério, isso é muito problemático. Sem falar nos projetos que deixam de chegar até o consumidor final, porque a senha da Microsoft é em obter lucro rápido. É recuperar o mais depressa possível todo o dinheiro gasto na compra da Activision Blizzard. Agora, 30% ninguém esperava. E aí a gente pode ter dois efeitos colaterais. As coleguinhas Sony e Nintendo entenderem que pode fazer o mesmo e emular os mesmos passos que a Microsoft deu, entregando jogos mais caros no mercado, cobrando a mais pelos consoles, degradando não só a experiência de jogo, mas também o processo de desenvolvimento de jogos. E aí a gente só vai perder com essa brincadeira. Vai ser uma derrota atrás da outra. Aliás, tem alguns produtores de conteúdo que, de forma sábia, estão falando que é o fim do Xbox tal e como conhecemos, e a impressão que fica é que a Microsoft quer mesmo acabar com a divisão da Xbox. Quer mesmo transformar o Xbox de produto para serviço, porque como serviço é mais fácil maximizar os lucros. A Microsoft não tem que gastar com a produção de mídias físicas, porque 90% dos seus jogadores já compram em mídias digitais os jogos que estão disponíveis na loja Xbox. Você facilita a logística, porque você não tem que gastar na produção do material, não só do material promocional, mas de encartes, caixas que você tem que comprar, a própria impressão ou o que a gente chamava de ripagem do CD para poder colocar o jogo lá dentro. Tudo isso dá trabalho, gasta dinheiro e esses recursos podem ser evitados por parte da gigante de Redmond. Aí vem com essa história de deixar o console caro, a própria Sarah Bond dizendo que a próxima geração do Xbox vai ser premium no preço, premium nas características, um console de alta qualidade ou um PC encaixotado em um console. Até parece que a gente voltou para 2001, porque a Microsoft já fez isso no primeiro Xbox, e não deu certo, e eles tiveram que voltar atrás e lançar já no Xbox 360 um produto mais simples, mas igualmente competente. Agora a gente volta para a origem conceitual do Xbox apenas para que ele fique mais caro. Então, a impressão que fica é que realmente a gigante de Redmond quer acabar com o seu console doméstico. E muitos chegam a afirmar que realmente o Xbox vai de arrasta para cima, porque do jeito que está, com tantas decisões estapafúrdias, com tantos erros aparentes, porque não podemos descartar a possibilidade de que a Microsoft está com um método nisso tudo, e que eles devem ter feito as contas e que a base de jogadores que já está condicionada à experiência Xbox não vai descer tanto a ponto deles terem que declarar o encerramento do negócio. Pode ser que a base estimada que vai aceitar pagar a mais para ter uma experiência degradada seja aquela que vai manter o Xbox, seja como produto ou seja como serviço, principalmente se o Xbox Cloud realmente vingar e aí a Microsoft deixar tudo na nuvem, inclusive a experiência do console e os jogos, tanto na aquisição quanto no aluguel. Então, esses 30% podem ser o número cabalístico, o número do apocalipse, o número para realmente decretar o fim, em definitivo, do Xbox tal e como conhecemos. Porque é uma margem de lucro obscena, é uma margem de lucro imoral, é uma margem de lucro surreal que, cara, a Microsoft não vai alcançar essa porcentagem. Não vai. Isso, para mim, beira um movimento de pedir mesmo para encerrar com a vida útil do Xbox. Só não sei se é realmente isso que vai acontecer, porque eu não consigo ler a mente do Phil Spencer nem da Sarah Bond. Só por isso. Mas se fosse aquele olhar mais maldoso para as decisões, aquele olhar mais malicioso,
aquela visão um pouco mais, como que eu vou dizer, com uma certa pimenta nas opiniões, eu poderia dizer que a Microsoft está fazendo de absolutamente tudo para encerrar com a divisão Xbox e deixar o Xbox apenas com um serviço conectado. O tempo vai dizer se é isso mesmo, mas 30% de aumento? Eu não sei se tem uma inflação no mundo que alcança essa porcentagem. Na verdade, é 30% de lucro, porque o aumento foi pior. O reajuste no Brasil foi de 100%. Quem me dera se fosse apenas 30% de aumento. São 30% de lucro extraído de 100% de aumento de produtos e serviços. Olha, parabéns, Microsoft. A criatividade que a senhora tem é algo realmente inacreditável.